Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos agora ao estudo de hoje de O Livro dos Espíritos, parte 4, capítulo 1, das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres. Estamos no subtítulo Uniões Antipáticas. A primeira questão é a 939. Pergunta Kardec: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? A espiritualidade responde: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por voltar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Então, meus irmãos, não é por acaso, né, que existe o ditado popular: quem desdenha quer comprar. Prossegue a espiritualidade. Cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Vamos dar uma paradinha aqui na resposta da espiritualidade para a nossa reflexão inicial acerca dessa resposta. Bom, meus irmãos, nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, não é verdade? Portanto, a grande maioria de nós somos imperfeitos, e aqui estamos para burilamento e ajustes que permitam impulsionar o nosso progresso espiritual. Dada essa nossa imperfeição, é que se registra a maior incidência de uniões provacionais, algumas sacrificiais, né? E por aí vai. Para auxiliar o nosso entendimento, Martins Peralva, no capítulo 18 do livro Estudando a Mediunidade, apresenta uma classificação dos casamentos na Terra. Diz ele que, ao analisar o capítulo em serviço espiritual do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando André Luiz comenta as figuras de Celina e Abelardo, pelo fato do esposo desencarnado, o Abelardo, né, continuar ao lado da médium Celina, confirmando, assim, alguns casos em que o matrimônio constitui alguma coisa além da união dos corpos, não é? Como disse lá
a espiritualidade, não é? Cumpre não se esqueça de que é o espírito que ama e não o corpo. Em razão dessa análise que ele fez do livro nos domínios da mediunidade, é que Martins Peralva classificou os 5 principais tipos de casamentos. Aí ele iniciou com os casamentos acidentais, dizendo-nos que é um encontro de almas inferiorizadas, sem ascendentes espirituais. Caracterizam-se pela falta de ligação afetiva. A aproximação dá-se através dos impulsos inferiores do casal, e o relacionamento é desprovido de simpatia ou antipatia. Esses casamentos ocorrem em grande número e, segundo Peralva, podem até dar certo, pois é possível os cônjuges se adaptarem um ao outro, consolidando a união no tempo. Então, não há, não é verdade, um planejamento reencarnatório para essas uniões. Elas ocorrem ocasionalmente. E aí eu posso fazer a seguinte consideração para vocês. Pode ocorrer que tempos depois da união feita, apareça a alma que estava programada para unir-se com a pessoa. E aí há confusão, porque a pessoa que precipitou-se está com família constituída, com filhos, não é? E aí começam os sofrimentos. O segundo tipo que Peralva nos fala são os casamentos provacionais. É o reencontro de almas para reajustamentos necessários à evolução delas. São os mais frequentes. É por essa razão que há tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Deus permite a união deles através das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior da fraternidade seja por eles exercidas nas lutas comuns. A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores. O Espiritismo, pelos conhecimentos que espalha, é meio eficiente para que muitos lares em provação se reajustem e se consolidem, dando assim os primeiros passos na direção do infinito bem. O espírita esclarecido sabe que somente ele irá reparar as suas faltas, porém, contando sempre com o auxílio de Deus. Nunca estamos sós, meus irmãos. Precisamos estar atentos às inspirações e oportunidades que nos chegam, não é verdade? Bom, vamos exemplificar esse tipo de casamento provacional. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 20, Mediunidade e Oração, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier por André Luiz, é narrado o drama da irmã Anésia, que ao tempo que cuidava da mãezinha dela, que estava já em estado terminal, ela lidava com a traição do seu esposo, né? Então, duras provas ao mesmo tempo. Ela ora, e inspirada pela benfeitora Teolília, ela abre o livro de meditações evangélicas em texto que se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Ela lia essas
essa mensagem abençoada para a sua filhinha. E assim, depois desse estudo, dessa passagem evangélica, ela despede-se da menina para se recolher e beija a mãezinha dela, não é? Bom, quando ela dorme, não é? Ela desdobra-se, não é? Por quê? Porque ela passou a receber passes na cabeça da Teonília, que a inspirou a leitura evangélica, e do nosso benfeitor Aulos. Então, ela desdobra-se e vai até onde estão esses benfeitores. Ela estava atordoada, né? E aflita. E, naquele momento, ela queria saber, ver o esposo dela. E, intuitivamente, ela sabia onde ele estava, né? Aulos explicou-nos que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela imantação magnética, superando obstáculos e distâncias. Transportou-se, então, a nossa irmã, com os benfeitores, a um clube noturno. E lá ela pôde ver o esposo Jovino com a mulher que o seduzira com fenômenos telepáticos, com profunda intimidade afetiva. Quer dizer, foi muito doloroso para ela. A Nésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto, saiu porta fora daquele ambiente, né? E aí o benfeitor Aulus pediu a ela: minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual. E aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Mas ela, esperança? Fui traída por meu esposo. Aulus, acalmando-a, falou-lhe, fazendo analogia, que no educandário, o lar, no educandário com o lar. Então ele fala assim: há professores e alunos, que o esposo precisaria muito mais agora do entendimento e carinho dela. E acrescentou: nem sempre a mulher poderá ver no companheiro um homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual, necessitado de compreensão e sacrifício, para soerguer-se. Como também, nem sempre o homem conseguirá contemplar a esposa a flor dos seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do seu coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade. E aí ela disse: que fazer da mulher que o domina? Assemelha-se a um espírito diabólico. Aí o Aulos: não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Compadeçamo-nos dela. Terrível cereal despertamento. A gente sabe, né, meus irmãos, que a cada um é dado segundo suas obras. Mas ela ainda estava em descontrole, ela fala: compaixão? Aí, Aulos, abstenhamos-nos de julgar. Conforme o mestre, o amor deve ser nossa única atitude contra os adversários. A vingança é a alma da magia negra. Ore por ela, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. E, levando-a a refletir um pouco mais, Aulus pergunta: quem terá sido ela no pretérito? Alguém
Que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene, quer dizer, ele está fazendo um alerta, né, meus irmãos? Enquanto não nos ajustarmos, reencarnaremos com os nossos adversários. Aí, segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que se nos aumente o mérito moral. Diante dessa doutrinação, né, feita por Aulos, Anésia resignou-se e despertou no campo carnal de alma renovada. Não conseguiu alinhar fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se sem revolta e sem amargura. Recordou do esposo ao despertar e da mulher que o hipnotizava compadecidamente. Olha a mudança de atitude dela, né? Como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Agora, vamos ao tipo de casamento sacrificial. Peralva nos diz: Deus permite aí o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimir a que se perdeu pelo caminho. Reúnem almas possuidoras de virtudes a outras de sentimentos opostos. Acontece quando uma alma esclarecida ou iluminada se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. Entendeu? Como a própria palavra indica, é casamento de sacrifício, meus irmãos. Tanto pode ser a mulher quanto o homem. Quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda, torturado e sofredor, o objetivo da sua afeição. Volta, então, e na qualidade de esposo ou esposa, recebe o viajor retardatário, a fim de, com o seu carinho e com a sua luz, estimular-lhe a caminhada, meus irmãos. E o culto do evangelho no lar, como em toda parte, né, meus irmãos? Funciona a maneira de estimulante da harmonia e construtor do entendimento. Então, esse é um dos instrumentos, né, que nós dispomos para trabalhar esse resgate de irmãos que ficaram na retaguarda. E aí vamos exemplificar esse tipo de casamento, não é, sacrificial. No livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus, embora evoluído intelectualmente, era moralmente inferior à sua esposa Lívia. Por quê? Porque ele era muito orgulhoso. Outro exemplo, a mãe de André Luiz, que habitava a colônia mais sutil até que nosso lar. Mas ela se propôs reencarnar mais uma vez como esposa do pai de André Luiz. Ele, na oportunidade, estava na região umbralina, sendo acicatado por duas prostitutas, suas ex-amantes, enquanto ele esteve aqui na matéria. E ainda, olha o nível de sacrifício dela. Ela vai acolhê-lo mais uma vez como esposo e receberá aquelas duas prostitutas que o acicatavam lá no umbral como filhas. Imaginem
como será o relacionamento dessa família, o nível de sacrifício dessa irmã iluminada para resgatar os três. Ou seja, ela já havia perdoado, tanto ele quanto as duas, entendeu? Vamos continuar a resposta da espiritualidade nessa questão. Diz ela, duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Então, tem que haver amor para poder pulsar, né, meus irmãos? E assim, nós vamos passar para o outro tipo de casamento que Peralva nos descreve, os casamentos afins. E ele nos diz, pela lei de afinidade, reencontram-se corações amigos para consolidação de afetos. São os que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos que, pelo casamento, no doce aconchego do lar, consolidam velhos laços de afeição. E aí a gente poderia acrescentar, meus irmãos, é nesse casal afim, ele pode unir-se, mas suas famílias são confusas. E então eles trabalham, um dá suporte ao outro para fazer resgate familiar. Olha que trabalho bonito, né? De união pelo amor. E por último, os casamentos transcendentes, que são almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais. São constituídas por alguns que se encontram no corpo físico para as grandes realizações de interesse, geralmente com finalidade superior. Essas almas de doce ventura, elas vibram acima de quaisquer vulgaridades terrenas, acima das emoções inferiores. Nelas há o amor puro e santo. Exemplo, Allan Kardec e Amélie Boudet, né? Embora o nome da esposa de Kardec não seja citado na codificação, sua participação e apoio na vida de Kardec foram fundamentais para o cumprimento da missão dele de codificador da doutrina espírita. Outra união, José e Maria. Tarefa belíssima de dar um lar ao governador planetário em prol da humanidade. Então, meus irmãos, todos estamos em caminhada evolutiva. Nessa caminhada de aprendizes, acontecimentos contraditórios ocorrem. Não vamos julgar como a espiritualidade nos ensinou, mas compreender e amar. As antipatias de hoje, amanhã darão lugar, quando assim agirmos, à união, fraternidade e amor. Certo? Vamos avançar agora para a questão 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? E a espiritualidade responde: amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Vamos parar aqui para refletirmos, não é?
Então, a espiritualidade primeiro refere-se às escolhas equivocadas dos parceiros, né, que nós escolhemos para a vida. E, como já exemplificamos no início da exposição de hoje, depois ela refere-se às leis de 1857, quando ela passou essa mensagem para Kardec. Porém, sabemos que as leis humanas alteram-se de acordo com os costumes, com a cultura, com a época. Só as leis de Deus são eternas. E naquela época de Kardec, as pessoas eram obrigadas, por lei, a conviverem, mesmo sem simpatia, às vezes com ódio uma pela outra, ocasionando uniões bem mais difíceis e conflituosas. Entendeu? E a espiritualidade continua. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Então, aqui a espiritualidade mostra-nos que o divórcio não é condenável por Deus. Se o casal está se agredindo, podendo ocasionar consequências maiores, se já não há respeito, é melhor que cada um siga o seu caminho, não é? Agora, o ideal é que essa separação se dê com respeito um pelo outro, desejando que cada um seja feliz no caminho que seguir, não é? Lembrando que a doutrina espírita, meus irmãos, ela não incentiva o desfazimento de uniões. Que há uniões provacionais, etc., né? Ela explica que o objetivo da união é vivenciar o amor e transformar sentimentos negativos, pretéritos, de ódio, de mágoas, de desafetos, em laços de fraternidade, respeito e amor. Nossa doutrina ensina que devemos ter sempre responsabilidade perante os compromissos assumidos. E assim a gente vai trazer o exemplo de um padre que, lá no Alto da Boa Vista, ele fazia o curso de noivos e ele perguntava ao casal, um por um, né? Para que você está casando? E se um deles dissesse, para ser feliz, ele dizia, então não casa, porque o objetivo não é a gente ser feliz, é fazermos o outro feliz. Então, o objetivo do verdadeiro amor é fazer de tudo para o nosso parceiro ser feliz. Olha que bonita, né? Essa chamada de consciência que esse padre faz lá, não é? Isso vai fazer com que cada um de nós aprenda que somente através da lei da fraternidade, do amor ao próximo, nós conseguiremos passar por esta vida acertando ou nos doando, não é, o melhor que pudermos. Entendamos que, meus irmãos, quando o casal separa-se, mas mantém o respeito, a amizade, não significa que não cumpriram seu objetivo reencarnatório, porque estão saindo da existência como irmãos fraternos. Frequentam os mesmos lugares, às vezes os aniversários dos filhos, e se dão. Então, a fraternidade harmonizou-se entre eles. Porém, não adianta o casal persistir, a pessoa persiste numa relação nociva. E aí um deles fala que o propósito é carregar aquela cruz até o final,
para não reencontrar o parceiro no futuro. A pessoa já sabe que vai reencarnar e não quer mais ver o parceiro pintado na sua frente. Então, nesse caso, ela é do engano, não é? Porque se não há fraternidade, não é? E amor, o objetivo para que eles reencarnaram juntos não foi atendido, não é? Assim, a espiritualidade vai finalizar ressaltando que uniões que buscam a satisfação do orgulho e da ambição acima de uma afeição mútua gera consequências, prejuízos. Portanto, o caminho certo é o exercício da fraternidade e do amor. Certo, meus irmãos? Vamos avançar para a questão 940A. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? E a espiritualidade responde: há, e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Ou seja, meus irmãos, já nos foi ensinado que nossas provas e expiações são corrigendas das más condutas pretéritas, não é verdade? Nossas. A pessoa que no presente está sendo abandonada, certamente não soube respeitar a união em vidas passadas. Hoje, ela sofre o abandono. Daí a orientação da espiritualidade, de buscarmos a luz do Evangelho, o exercício do perdão, da oração, pelos que hoje estão falindo, sem julgar, sem condenar, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, necessitados de perdão. Às vezes, até na própria existência atual, a pessoa já passa, né, pela consequência. Hoje, uma pessoa separada, ela não sofre o preconceito de outrora. Antigamente, não é? Aqui na nossa sociedade, uma mulher desquitada, ela era muito recriminada socialmente. Mas com o progresso da sociedade em suas leis humanas, mas principalmente com a transformação moral, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. O Evangelho do Mestre, meus irmãos, é um lume para essas conquistas do espírito, que com fé e resignação vencerá essas dificuldades da vida. Muita paz, minhas irmãs, que esses ensinamentos nos sirvam para o nosso dia a dia. Até a próxima semana, se Deus quiser. Agora, a nossa prece final de encerramento. Graças a Deus. Obrigada, Senhor da vida. Obrigada, guias e mentores espirituais, por essa possibilidade de mergulhar em tantos esclarecimentos provindos de vós. Gratidão a Paulo de Tarso, mentor desse grupo, mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos, dando juntos graças a Deus.